Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esta é uma série de estudos sobre as 7 promessas que Cristo fez para os salvos perseverantes. Nas cartas enviadas para as 7 igrejas da Ásia, Jesus faz promessas para os que vencerem. Hoje veremos a 5ª promessa, que está na carta enviada para a igreja de Sardes, a promessa das vestes brancas. Apocalipse, capítulo 3, do verso 5 ao 6. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A 5ª promessa de Cristo são as vestes brancas para os salvos. Esta veste branca é símbolo da santidade, pureza, e aqui as pessoas que recebem estas vestes são pessoas sobre as quais não pesam mais acusações ou condenações, e suas vidas já não têm a mancha do pecado. Tudo ficou para trás e coisas novas começam a ser realidade em suas vidas. Vestes brancas também é um símbolo do fim do pecado. Mas o que é pecado? O que significa pecar? Pecado é a desobediência à vontade de Deus, é errar, é tender para o maligno, é viver uma vida vazia de Deus e cheia do mundo, das suas vaidades, cobiças e enganos. Pecado é estar separado de Deus, é viver sem propósito, é estar caindo em um abismo profundo sem retorno. É um estado de vida de tamanha calamidade que homem nenhum é capaz de se salvar. Na verdade, o pecado é a marca registrada da condenação eterna. É algo tão sério e terrível que fez o nosso Senhor Deus, por amor, descer do seu trono, esvaziando-se da sua glória e fazendo-se carne como nós, para padecer e sofrer o preço da nossa condenação. Quando estamos longe de Deus, o nosso pecado não nos incomoda. A verdade é que as pessoas gostam de seus pecados e não querem viver sem ele. A cegueira é tão grande que lhes impedem de ver o caminho de morte que estão tomando. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado não pode estar perto de Deus. Por isso, quando pecamos e caímos em desgraça, o brilho do Espírito Santo se apaga da nossa vida. E Deus já não pode nos ouvir. Isaías, capítulo 59, versículo 1 ao 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitos estão cegos para a verdade e surdos para a voz do Espírito Santo, para uma verdade muito dura, mas real. É o pecado que nos condenará eternamente. Na condenação eterna não haverá mais vida. As coisas deste mundo não mais existirão. Você não terá mais amigos e nem família. Não vai poder mais assistir o seu jogo de futebol ou ver um filme. Não vai mais acampar na beira do rio para pescar. Nunca mais irá a festa alguma. Não vai mais cozinhar ou comer aquela comida gostosa. Não vai poder fazer poupança para comprar o carro novo. Não vai ver teus filhos crescerem, pois nada desta vida existirá. Somente o pagamento do preço da escolha de uma vida sem Deus e apaixonada pelos pecados. Outra verdade é que nós não podemos vencer o pecado e estamos condenados para sempre. Não adianta, ainda que você ache que é uma boa pessoa, o preço desta dívida está além do teu alcance. A Bíblia diz que todos pecaram, por isso não há ninguém que possa falar, eu nunca pequei. O pecado, infelizmente, nesta vida, está alojado em nosso corpo. É uma lei terrível de morte operando na vida das pessoas. Ao observar isto, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19 em diante, diz assim: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto a mim.
pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Você consegue perceber então o quão grave é o nosso pecado? Consegue perceber o custo alto que isto tem sobre a nossa vida? Já percebeu que o pecado nos tornou escravos, com correntes tão violentas que prendem mais do que o corpo, prendem a alma? É essa a verdade, quer você queira ou não, é assim que é. Essa é uma condenação de morte e todos estamos nela. Mas este não é o ponto final dessa história. De maneira extraordinária e sem igual, Deus se ergueu do seu trono, disposto a Ele mesmo pagar o valor desta dívida, a fim de nos resgatar da lei do pecado. Mais uma vez, o nosso Deus está disposto a soprar em nossas narinas o seu fôlego de vida, nos entregando desta vez Ele mesmo. Sim, desta vez Deus sopra em nós não apenas o fôlego de vida, mas o seu próprio Espírito Santo. Deus demonstra por nós um amor incomparável, imensurável, disposto a pagar o preço que for para nos resgatar da condenação desta morte. João capítulo 3, verso 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. Veio para o mundo que está em trevas para ser a nossa luz, para rasgar de uma vez por todas a cédula que era contra nós. Ele nos amou e amou até o fim, até a cruz. Veio dar esperança para os perdidos e libertar os cativos, anunciar as boas novas que é chegado outra vez o reino de Deus para a humanidade. Jesus fez esse sacrifício de sua própria vida por nós, para que de uma vez por todas nos uníssemos a Ele como um só, morrendo a morte dele e vivendo a vida dele, para que assim uma outra lei comece agora a operar nos nossos corpos, a lei da sua maravilhosa graça. Em Romanos capítulo 8, verso 1 ao 2, a palavra diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Essa é a promessa de Cristo para nós, queridos. Ele quer nos vestir com vestes brancas. Cristo vai nos purificar, apagar o nosso passado de culpa. Seremos santos, literalmente como Ele é. Talvez você se sinta culpado pelos teus pecados. E isso já é um bom sinal, pois significa que o Espírito Santo já está te conduzindo ao arrependimento. Deus não rejeita o coração arrependido. Peça perdão a Deus hoje mesmo. Aceite o senhorio de Cristo sobre a tua vida e receba o Espírito Santo. E seja livre do fardo da lei do pecado, pois é escravidão. E viva sobre a lei da graça de Cristo, pois o seu fardo é leve. Ele, e somente Ele, te justificará, pois conquistou na cruz o direito de nos livrar da condenação do pecado. Fez isso por amor, para que todo aquele que vem a Ele beba da fonte da vida e tenha a vida eterna. Nós não iremos vencer o pecado se Cristo não estiver em nós. Comece a buscá-lo hoje mesmo de todo o teu coração e você o encontrará. Ele não está longe, está bem perto de um coração quebrantado e arrependido. Que o amor do nosso Deus e a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Amém.